Fala aí, cachorreiros e gateiros! Hoje vamos falar sobre o hipotireoidismo canino. Vamos tentar simplificar da melhor forma para que todos possam entender e assim saiam dessa videoaula sabendo tudo ou quase tudo. Vamos lá? Introdução. O que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo se trata de uma deficiência dos hormônios tireoidianos. Portanto, estou falando de T3 e T4. T3 e T4, eles são produzidos pela glândula tireoide. A glândula tireoide, ela tem um formato característico, muito conhecido como formato de H. Ela é sempre palpável nos gatinhos, ela é uma das maiores glândulas do corpo. A glândula tireoide, ela tem a função de regular o metabolismo basal, ela está localizada bilateralmente, está lateral à traqueia e abaixo da laringe. O hipotireoidismo ele pode ser classificado em primário, secundário e terciário. Como esses hormônios são produzidos? Como são produzidos esses hormônios? Para que haja a formação dos hormônios tireoidianos, é preciso que a glândula tireoide ela seja estimulada. E para que isso aconteça, nós contamos com 3 estruturas, o hipotálamo, a hipófise e a tireoide. Mas espera um pouquinho que eu vou mostrar um esquema para vocês e vai ficar bem mais fácil de entender como tudo isso acontece. A primeira fase, ela vai acontecer no nosso hipotálamo. O hipotálamo, ele está localizado no nosso cérebro, como indica a figura de número 1. E ele vai produzir um hormônio que é chamado de TRH. E ele significa hormônio liberador da tireotrofina. Esse hormônio vai agir lá na hipófise, como mostra na figura de número 2, e a hipófise estimulada vai liberar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. O TSH vai agir na tireoide e vai estimulá-la e ela vai produzir o hormônio T3 e T4. Para que haja a formação do T3 e T4, é necessário 2 substâncias, o iodo, que vem a partir da nossa alimentação, e a tireoglobulina. Então, numa região das células que compõem a tireoide, que é chamado de coloide, vai ter a entrada do iodo. O iodo vai ser adicionado à tireoglobulina e vai ter a formação do T3 e T4. O T3 e o T4 formados, eles vão para a circulação sanguínea, como indica a imagem de número 4, e elas vão ser distribuídas para o organismo do animal. Quando os níveis de T3 e T4 eles estão altos, eles vão realizar o que a gente chama de feedback negativo para o hipotálamo. Então, eles avisam o hipotálamo que não tem mais necessidade de continuar estimulando a hipófise para produzir os hormônios tireoidianos. É por isso que a formação ela é também conhecida como eixo HHT, hipotálamo, hipófise e tireoide. O hipotireoidismo primário, ele pode ser classificado como adquirido ou como congênito. Congênito é quando o animal ele já nasceu com essa alteração. E adquirido é uma coisa que vai se formando conforme a vida do animal. Então vamos lá. A adquirida pode ser a tireoide linfocítica. É a causa mais comum de hipotireoidismo primário nos animais. E ela acontece devido a um processo imunomediado, ou seja, as próprias células de defesa do organismo do animal vão estar atacando a tireoide. Por isso que é muito comum a gente encontrar infiltrados, ou seja, muitas células de defesa na tireoide. Entre essas células, quais são encontradas? Os macrófagos, os plasmócitos e os linfócitos. Por conta dessa infiltração, a tireoide começa a sofrer um processo de atrofia, ela começa a diminuir de tamanho. E isso só é perceptível quando mais de 75% da glândula está acometida. É importante lembrarmos também que por ser uma doença imunomediada, nós vamos ter as formações de anticorpos. Esses anticorpos eles vão ser contra o hormônio T4, contra o hormônio T3 e contra a tireoglobulina. Existe também a atrofia glandular idiopática. Então, por algum motivo que nós não sabemos, esse é o significado da palavra idiopática, a glândula tireoide ela começa a atrofiar. Esse também é o estágio final da tireoide linfocítica. Com relação às alterações congênitas, nós temos a agenesia da tireoide, que é quando não tem a formação da glândula tireoide, ou por uma deficiência de iodo. E vocês lembram que eu falei para vocês? O iodo ele é necessário para que haja a formação dos hormônios tireoidianos. As alterações congênitas, elas são mais raras de serem encontradas. O hipotireoidismo do tipo secundário, ele acomete a hipófise. Podemos notar
apresentar que pacientes com nanismo e anormalidades congênitas, como o cisto de Ractic, pode apresentar o hipotireoidismo do tipo secundário. Ele é causado por uma deficiência de TSH, como já foi bastante esmiuçado lá no eixo. A destruição hipofisária, ela pode ser causada por neoplasias. E a supressão dos tireotrófos hipofisários, ela pode ser causada por 4 itens, que são fármacos como glicocorticoides e fenobarbital, hormônios, desnutrição e hiperadreno. Porém, devemos saber que o hipotireoidismo do tipo secundário, ele ocorre em menos de 5% dos casos, então ele é considerado um tipo raro. Para terminarmos os tipos de hipotireoidismo, agora iremos falar sobre o terciário. Ele acomete o hipotálamo, ele causa uma deficiência na secreção do TRH, assim, a secreção do TSH ela fica insuficiente e essa secreção ela pode ser insuficiente por quê? Por uma atrofia folicular secundária da tireoide ou até mesmo por uma neoplasia. Mas devemos lembrar que é muito raro encontrarmos, só para sabermos que existe mesmo. Existem animais que têm uma maior chance de ter essa doença? Existem sim animais que são mais predispostos a terem essa doença. Existe uma predisposição etária, principalmente animais entre 4 e 10 anos, animais castrados e não existe predisposição sexual, ou seja, tanto machos quanto fêmeas podem apresentar essa doença. Existe também uma predisposição racial. Então, animais de raças puras, eles têm uma maior chance de apresentar o hipotireoidismo, principalmente cães da raça Golden, os Dachshunds e também cães da raça Doberman. Patinha, bate aqui, espera. Olá! Vamos falar agora da sintomatologia do hipotireoidismo. Vamos começar pelo mais tradicional, que é a obesidade, por diminuir o metabolismo do nosso doguinho e também ter indisposição do mesmo. Também, em sintomas mais raros, nós iremos ter a anemia, aumento da taxa de colesterol, intolerância ao frio, também paralisia do nervo facial e diminuição do ritmo cardíaco. Em sistema reprodutor, a doença abaixa a libido dos nossos doguinhos. Nas fêmeas, faz com que tenha falha no ciclo reprodutor e pouco desenvolvimento mamário. Já nos machos, tem baixa fertilidade e perda da habilidade dos espermatozoides. Além desses sinais ditos anteriormente, o animalzinho também vai apresentar sinais dermatológicos, que são alterações na sua pele. Entre essas alterações, o animal ele pode ter alopecia, que são áreas onde tem o pelo cai, o caimento dos pelos. Também pode ter uma rarefação pilosa, áreas onde o pelo vai ficar mais fino, principalmente na região do rabo, da cauda do animal. E aí a gente chama isso de cauda de rato. Além disso, esse animal também fica mais suscetível a piodermites, que seria infecção bacteriana na pelezinha dele. Esse animal também, ele vai ter um pelame muito seco e seborreia seca. Além disso, ele pode ter outros sintomas, como bradicardia, que a gente vai conseguir ver no momento do exame físico, quando auscultarmos o animalzinho, ele vai ter uma diminuição dos batimentos cardíacos. Esse animal, ele vai ter um histórico de ser intolerante ao frio. Então, ele sempre está procurando uma fonte de calor, seja o sol, seja uma coberta. Eles não gostam de ficar passando frio, eles sempre procuram um lugar bem quentinho. Além disso, esse animal tem uma feição muito famosa que é chamada de faces trágicas. É quando o animalzinho ele tem uma carinha de triste. E essa carinha de triste que ele tem é porque ele tem um edema, principalmente nas regiões das pregas cutâneas. Além disso, são animais que são obesos, como dito anteriormente, e muito letárgicos, que têm uma intolerância ao exercício. Ele não gosta de exercitar, ele cansa muito fácil. Tá, mas quais seriam as formas de diagnosticar o hipotireoidismo? Bom, para realizar o diagnóstico, nós precisamos avaliar o animal como um todo. Nós precisamos ver os sinais clínicos, que é muito importante, mas também não somente isso, e fazer alguns exames. Tá, mas aí você me pergunta, qual exame? Nós podemos fazer a dosagem de hormônios. Como, por exemplo, nós podemos fazer o do T4 livre, por um método chamado diálise. Na literatura, mostra que esse método é o mais fidedigno para o diagnóstico de hipotireoidismo.
mas que não necessariamente você tenha que usar somente esse. Você pode agregar fazendo o do T4 total, além da estimulação do TSH e até mesmo do T3. Mesmo que o T3 ele não seja tão específico, você pode fazer. Além do que você pode fazer a detecção de anticorpos antitireoglobulinos e T4. Esses exames eles vão apresentar os seguintes resultados. Nós vamos ter a diminuição do T4 total e livre e o aumento do TSH. E você pode agregar ainda mais desse diagnóstico fazendo exames complementares. Como, por exemplo, você pode fazer um hemograma. O hemograma ele vai mostrar pra gente que o animal ele vai ter um aumento de triglicerídeos, ou seja, vai ter um aumento de gordura no sangue, além de um aumento de colesterol. E também ele pode mostrar pra gente uma anemia normocítica normocrômica. O que isso significa? Que as hemácias vão ter tamanho e coloração normais. Além do que, você pode fazer um eletrocardiograma, onde o animal vai apresentar bradicardia, ou seja, vai ter a diminuição dos batimentos cardíacos. Mesmo assim, a gente tem que ficar de olho para a realização desse diagnóstico, porque não é fácil fechar, mas nós também temos que realizar diagnósticos diferenciais. Um dos mais importantes é a síndrome do eutiroideu doente. O que seria mais ou menos essa síndrome? O animal ele pode apresentar diminuição do hormônio T4 por diversos problemas. Não necessariamente vai ser um problema na glândula da tireoide, por isso que você tem que analisar muito bem a função dela. Além de realizar outros diagnósticos diferenciais, como por exemplo, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, diabetes insípidos. O mais importante é a gente não fazer uma receita de bolo para o diagnóstico, mas sim ver o que é melhor para aquele animal, verificar bem a clínica dele, ver o que é melhor para o tutor, o que está dentro das condições e sim tomar cuidado com falsos diagnósticos, pois nós sabemos que a diminuição de T4 pode ser causada por diversas coisas, até mesmo por fármacos. Mas o importante é você ter consciência do que você está fazendo e sempre querer o melhor. Agora vamos falar do tratamento. O tratamento é feito a partir da suplementação hormonal. Essa suplementação é feita utilizando a levotiroxina sódica, que é a T4 sintética. Ela pode ser administrada a cada 12 ou 24 horas, tendo uma dose mínima de 0,02 mg e uma dose máxima de 0,8 mg por dia. Se o tratamento for feito de forma correta, na primeira semana teremos melhora da atividade física do animal, das funções musculares e do apetite. De segunda a quarta semana, teremos melhora da lipemia. E a partir dos 3 meses de uso, teremos melhora nas funções neuromusculares. Para nós avaliarmos se o tratamento está sendo ou não eficaz, nós precisamos de pelo menos 6 ou 8 semanas de tratamento. Sempre é necessário fazer a medição do T4 antes e 4 a 6 horas depois da aplicação. Bom, acho que agora já ficou mais claro de entender, né? Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!